Vamos falar agora do Yuri Alberto e a gente tem uma enquete aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você pode votar nesse exato momento sobre a permanência do Yuri Alberto no Corinthians. Tá aí. O Corinthians acertou ao manter Yuri Alberto? 60% sim, excelente jogador. Não, saiu caro demais, 40%. A coisa tá um pouquinho equilibrada aí. Por mais que a opção sim esteja ganhando nesse exato momento, mais de 4 mil votos. Você também deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, porque agora é oficial. O Corinthians anunciou nesta terça-feira a permanência do Yuri Alberto. E aí, Vamp, o que dizer desse negócio para o Corinthians? Você não acha que o Corinthians pagou caro demais nessa operação toda envolvendo o Yuri Alberto? Desde o empréstimo, agora a permanência, cedendo jogadores. E aí, Vamp? Cada um faz as operações que pode, né? Quem tá lá comandando o clube, né? O financeiro tá lá também para olhar. Eu, quando a gente deu a notícia aqui, eu achei que o Yuri Alberto era todo do Corinthians, né? A novidade que veio ontem à tona foi que o Yuri Alberto é 50% só do Corinthians, né? 50% pertence ainda aos russos, né? É um jogador novo, de 21 anos, vai completar 22 agora esse ano. Mas, a princípio, eu achei que tinha ido o Renan, né? O Renan tinha ido, mas o Mantuan com o Ivan, o Duqueiroz ali, e o Yuri Alberto seria 100% do Corinthians. A negociação foi feita, um jogador novo, né? O Zenit fica aí só aguardando, um contrato de 5 anos, né? Ainda tem envolvido mais um jogador do Sub-16, né, Bruno, que está jogando na seleção. É o Pedro. Que né, convocaram para a seleção Sub-20. Sub-20, né? Ele tem 16 anos. Tem 16 anos, então tem ouvido tudo. Os russos lá deram... A gente ficou sabendo porque os russos deram lá, viu? Que foi 50% de cada, que para mim era 100% todo do Corinthians. Aí os russos deram lá e esqueceram de avisar os caras aqui, ó, a gente tá mostrando como foi toda a operação, né? O Duqueiroz indo inteiro. Vou deixar até pro Bruno falar, melhor que o Bruno tem os números mais na cabeça, o professor Vanderlei. Eu só acompanhei ontem de noite, achei que era tudo do Corinthians, mas é um grande atacante novo, né? Muito se fala da transparência do Zenit e eu tenho aqui. O Corinthians deixou 50% dos direitos do Yuri Alberto com o Zenit, cedeu todos os 55% que tinha do Robert Renan, cedeu todos os 90% que tinha do Duqueiroz, deu a preferência de compra do jovem Pedro, de apenas 16 anos de idade, cederá porcentagem de venda de Mantuan, e vai acabar cedendo também porcentagem de venda do goleiro Ivan. Só não fala quanto quer, né? A única coisa é que não... Mantuan e do Ivan. Nem os russos, nem o que a gente falou. Esses últimos dois ainda não foi divulgado, tá? Mas vai acabar cedendo porcentagem de venda dos dois. Mas não saiu o valor, né? Não. Desses últimos dois, não. O Mantuan ele fica lá até o meio do ano. Ele já está na Rússia desde o ano passado, né? Quando o Yuri Alberto chegou por empréstimo, ele fica emprestado no Zenit até o meio do ano. E tem um valor de 10 milhões de euros se o Zenit quiser comprar. Mas se ele não comprar, ele volta para o Corinthians. Se o Corinthians vender mais para frente, o Zenit vai ter uma porcentagem que a gente não sabe. O Ivan, goleiro, ele já voltou para o Brasil e está indo para o Vasco, emprestado, né? O Corinthians está emprestando o Ivan para o Vasco. Também pelo que saiu dessa informação da Rússia, se o Corinthians vender o Ivan em algum momento, o Zenit vai ter uma parte. E o Duqueiroz deve ir só no meio do ano, né? Dos que estão envolvidos agora, o Robert Renan já vai embora. O Robert Renan também vai jogar o Sul-Americano Sub-20 com a seleção. Depois da seleção Sub-20 ele vai para a Rússia. E o Duqueiroz vai ficar até o meio do ano aqui. Tá aí, Vanderlei Nogueira, essa negociação do Corinthians pelo Yuri Alberto, toda a transação, desde o empréstimo, agora a permanência e cedendo vários jogadores. Não pagou caro demais o Corinthians, Vanderlei? Olha, Pedro, o primeiro capítulo dessa novela toda era o Corinthians tentar ficar com o Yuri Alberto. Encontrou um centroavante jovem que faz gol, a torcida gosta, ele tem mostrado competência, tem ajudado muito o Corinthians. Então, o primeiro objetivo era ficar com ele, né? Felicidade garantida. Pronto, essa é a resposta. Agora, a que custo? Isso vem depois, a conversa vem depois. A que custo? Sempre tem que ter uma resposta, né? 50% já se sabe, né? Ficou só com 50%, ou com 50% do Yuri, a outra parte pertence ao Zenit, entregou o Duqueiroz, entregou os direitos do Robert, é isso, né? Robert Renan. Robert, mais Mantuan, mais comissão percentual do Mantuan, do Ivan, deu preferência do Pedro. Essa conta a gente não sabe exatamente.
Pelos números que foram divulgados, se eu não estiver equivocado, o Corinthians já teve proposta em algum momento do Queiroz, do Robert, por valores muito importantes, né? Se esses valores vão ser confirmados em um determinado dia, em um determinado momento, a gente vai saber quanto custou isso. Mas, ficando com o Yuri, resolveu um problema agora. Fazendo contas, eu não sei se foi um bom negócio. O tempo vai dizer. A gente vai ter que esperar o que o Yuri vai fazer. Enfim, ele pode dar um ótimo retorno para o Corinthians, excepcional retorno para o Corinthians, e aí a turma vai até esquecer de números. Mas em algum momento essa conta vai ser feita. O objetivo atual foi atingido. Ficamos com o Yuri Alberto, é o centroavante que a gente queria, e fim de conversa. Mas e aí? Quando a conta fechar, num determinado momento, alguém negocia o do Queiroz por milhões, e a gente não sabe exatamente. Se o Yuri agradar para valer, eu acho que esses números vão ser assim esquecidos, problema de futuras administrações ou de futuros dirigentes ou de oposição cobrando números e a transparência do negócio. O que a gente sabe é que a transparência veio, horas atrás, via Zenit, via informações que chegaram da Rússia. Não foi uma informação que bateu com aquilo que dizia aqui o Corinthians. Eu acho que vale aguardar, mas os números são importantes. Talvez no futuro a gente faça a conta melhor. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito boa tarde, Mauro Betting. E essa transferência do Yuri Alberto, que ainda dá o que falar, e quando a gente traz aqui, em resumo, tudo que se passa através dá para contar no programa inteiro todos os valores e jogadores envolvidos na negociação? Dá para até as 2 da tarde? Eu já passei aqui, vou passar de novo. Mas vai demorar muito tempo. Deixou 50% dos direitos do Yuri Alberto com o Zenit, cedeu todos os 55% que tinha do Robert Renan. E aí até um detalhe interessante, porque internamente o Corinthians tinha assim uma visão do Robert Renan, zagueiro jovem, 19 anos, queria fazer caixa com o jogador. Agora já cedeu tudo, todos os direitos econômicos e tal. E vai quando o Robert Renan para lá? Depois do Sul-Americano Sub-20. Depois do Sul-Americano, quer dizer, não joga mais. Não joga mais pelo Corinthians. Pelo Corinthians. Cedeu todos os 90% que tinha do Queiroz. Tá. Deu a preferência. O Queiroz vai também agora ou vai no meio do ano? No meio do ano. Depende, provavelmente no meio do ano. Pelo menos fica agora. Tá. Deu a preferência de compra do jovem Pedro de 16 anos. Mas preferência não significa dizer que vai ser vendido. Também está no Sul-Americano Sub-20. E vai então, ceder que é muito porcentagem de venda do Mantuan e do goleiro Ivan, que foi emprestado ao Vasco. O Vasco já voltou e já foi reemprestado o Ivan. Tá aí, Mauro Betting. Mais um cashback, mas também... E já que falou de um goleiro, só uma notícia agora do Corinthians, o Carlos Miguel, que é o reserva, renovou por 3 anos. Que é boa notícia, bom goleiro. O Ivan foi pro Vasco, o Carlos Miguel é o imediato. A única vez na vida que o Cássio olha pra cima é quando ele vê o Carlos Miguel, cara. Terceiras maravilhosas em treino ou em aquecimento, o Cássio olhou. A única vez que o Cássio olhou pra cima, né? O cara tem 2 e 4. E lembrando que o Zenit, muito se fala da transparência do clube russo em cima dessa negociação, colocando as cartas na mesa. Tá aí, Mauro Betting. O Zenit que abriu o jogo sobre a negociação. Abriu o jogo sobre aquele negócio todos esses detalhes. Da Rússia mudar para a Ásia não rolou ainda. A Rússia estava perto de aceitar um convite para ir para a Federação Asiática, eles adiaram, eles estão esperando para ver se daqui a pouco eles voltam a jogar pela UEFA. Você troca a Austrália, que já saiu da Oceania e foi para a Ásia, a Austrália veio para a Europa, pode ser. Ó, nós temos 1 minuto na guerra, na Rádio Jovem Pan, a palavra é sua, Mauro Betting, sobre o Corinthians. Mauro, tá aí, o que falar dessa operação toda do Corinthians pelo Yuri Alberto? Não é muito... por um jogador só, Mauro, quando a gente fala em dinheiro, de ceder atletas, jogadores promissores que podiam render uma grana no cofre do Corinthians? E também esportivamente. Em relação a ficar o Yuri Alberto, excelente, né? Ótimos jogadores, muito jovem, 21 anos, já muito rodado pelo Santos, pelo Internacional, pelo Zenit, já caiu bem, demorou, mas se acertou no Corinthians, tem tudo, tem identificação dentro de campo, muita qualidade, muita característica, apenas 21 anos. Tecnicamente é um acerto para o Corinthians e seria para mim qualquer time do Brasil e da América do Sul ter o Yuri Alberto. Eu não gosto de falar do dinheiro dos outros, mas aqui a gente é meio que obrigado a comentar, né? Até porque o Corinthians não abriu o jogo, o Zenit abriu. É muito caro. Vale?
Vale, mas é muito caro. Para um clube como qualquer outro, ou como qualquer associação, instituição, deve situações. Tá falando aqui um cara que não tem a menor... Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, falando aqui do Corinthians, falando de Yuri Alberto e toda a operação do Corinthians para manter o jogador. Diga lá, Mauro, Betting com a palavra. Descongela. Agora para todo o Brasil. Pode Descongelando. Vamos lá. Então, assim, é um cara que resolve muitas situações no Flamengo, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, caberia muito bem. Se titular ou não, pela qualidade de outros times, você pode discutir. Mas é um baita reforço a permanência por 5 anos de contrato do Yuri Alberto. É caro, mas insisto, tá aqui um cara que não sabe negociar os próprios contratos, é péssimo negociante, não tem a menor capacidade de saco, intestino, cotovelo, nariz. Não, nariz eu tenho grande, né? Cabelo comprado, mas tenho até para negociar o cabelo, eu sou ruim para negociar cabelo. Mas então, eu não tenho a menor capacidade e competência para gerir absolutamente nada. Mas analisando esportivamente, financeiramente, é caro, inegavelmente caro. Pensando no que interessa mais ao torcedor, mas não só pode pensar na questão esportiva, você tem que pensar como em qualquer fato, naquilo que você tem dinheiro. Adoraria ter uma Ferrari na garagem, mas não tem condição nenhuma para ter. Então não dá para ter. No máximo um Lada e olhe lá. Não, também não precisa exagerar, mas enfim. No caso, o Robert Renan é muito talentoso. É uma das melhores revelações do Corinthians e do futebol brasileiro numa posição que é carente, que é a zaga, né? Ainda mais sendo o Raul Gustavo, o Robert Renan já pode ser titular no Corinthians em muitas equipes no Brasil e, na minha avaliação, na América do Sul. É muito bom jogador. Ia acabar vendendo uma hora? Ia. Do jeito que foi, eu acho que não é o melhor negócio. O Ivan, você pode dizer que mal conseguiu chegar da Ponte Preta, já foi para lá, já vai agora reemprestado, ok. Mas o Robert Renan me pesa, o do Queiroz foi um dos jogadores importantes do Corinthians na última temporada, tem 24 anos, talvez seja o momento de negociar, ok. Mas do jeito que foi, eu acho que é caro. Esportivamente é ótima a permanência do Yuri Alberto, mas para mim dá para discutir e muito como o Corinthians acabou fechando essa negociação.